O Senhor proverá. Nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 22, o versículo 14, e a mensagem do profeta de Deus para esta era, o irmão Brana, na mensagem Jeová Jiré, primeira parte, e no parágrafo 13 em diante. Quero falar sobre o assunto, querendo o Senhor, a partir do pensamento de Jeová Jiré. A palavra significa: Deus proverá para si um sacrifício. Estamos falando de Abraão, e isso foi na época em que ele estava esperando um filho prometido. Para entender a verdade autêntica disto, vamos ao passado. Isto foi no capítulo 22. Queremos visitar o passado, tendo algumas escrituras anotadas aqui, às quais gostarias de me referir, se possível, e quero falar sobre elas. E quero começar com o capítulo 12, vamos ao passado descobrir quem é esse personagem, Abraão, e agora como foi que Deus o escolheu. Sabemos que a promessa foi dada a Abraão e a sua semente depois dele, e só por estarmos em Abraão, somos herdeiros com ele, com a promessa. Agora Abraão tinha semente, e a semente clara ele tinha muita sementes, mas ele tinha uma semente para a qual a promessa era. Ele tinha Ismael, e então depois que Sara morreu, ele se casou com outra mulher e teve 7 filhos, além das filhas, e todos são semente de Abraão. Mas as sementes de Abraão, mas a semente era aquela que tinha a promessa. E a semente, na verdade, é a fé de Abraão, que ele tinha na prometida palavra de Deus. Agora, Abraão, vemos nós, ele não aparece até o acharmos aqui por volta do capítulo 12, no capítulo 11 de Gênesis, vemos que seu pai veio da Babilônia, e Abraão era apenas um homem comum, como você ou eu, ou qualquer outro. E ele estava ficando, em outras palavras, o que chamaríamos ser um homem idoso. Ele tinha 75 anos, havia se casado com sua meia-irmã, o nome dela era Sara, e seu nome, então, claro, não era Abraão, era Abrão, e o dela era Sarai. Assim vemos que ela era 10 anos mais nova que ele, tendo 65 e ele 75 anos. Talvez ele fosse agricultor, morava lá no Vale do Sinar,
e levava uma vida comum. Ele de certo saía de dia e pegava sua carne na mata e colhia frutas e vivia esse tipo de vida. Um homem comum, não havia nada de especial nele, mas um dia Deus o chamou. Foi o que fez a diferença quando Deus fez o chamado. E assim é com qualquer vida. Requer-se Deus. Não é o que você faz, é o que Deus faz. Entende? Você diz: busquei a Deus, está enganado. Nenhum homem busca a Deus, Deus busca o homem. Entende? Não é você que busca a Deus, é Deus que busca você. Jesus disse: não me escolhestes, mas eu vos escolhi. Está vendo? Assim, ou você foi escolhido antes da fundação do mundo, ou sem dúvida não foi escolhido. Ele veio para redimir esse nome e todos cujos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, são os únicos que estarão lá. De qualquer modo, está vendo? Você foi escolhido nele antes da fundação do mundo. Quando o Cordeiro foi escolhido, então você foi escolhido com ele antes da fundação do mundo. E você é, como eu disse ontem à noite, um atributo do pensamento de Deus. Veja, essa é a única forma de você poder ser eterno. E a única forma de vida eterna, só há uma forma de vida eterna, a qual é Deus. Então, só isso, é Ele quem é eterno. Agora vemos que Abraão tinha esse lugar e Deus, no Antigo Testamento, criou tipos e sombras para mostrar o que ele ia fazer. Agora, vemos aqui que Deus falou com ele e o importante, depois que Deus o chamou, o chamado que Deus fez foi um chamado sobrenatural. Mas, ainda assim, isso nunca fez Abraão duvidar. Em nenhum momento, ele sempre soube que era Deus. E isso é muito importante quando os chamados de Deus são sobrenaturais. Não há nada natural. Deus toma o sobrenatural e o opera no natural. Mas os chamados de Deus são sobrenaturais. A Bíblia diz: dons e vocações são sem arrependimento. Vejam, está preordenado por Deus. Agora, vemos que nisto que Abraão foi chamado, ele ouviu a voz de Deus e ele lhe disse algo que era quase totalmente impossível. Tendo 75 anos, sua esposa 65 anos, isso faria com que ela já tivesse passado da menopausa uns 20 anos e habitava com ela desde mocinha. Eles não tinham filhos e ainda assim lhe disse que ia ter um bebê e através desse bebê o mundo inteiro
todas as nações seriam abençoadas. Agora, isso é estranho. E Abraão, a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, não vacilou na promessa de Deus por incredulidade, mas se fortaleceu, dando louvor a Deus. Posso imaginar, depois do primeiro mês, claro, Sara, como eu disse, já tinha passado da menopausa no primeiro mês. Posso imaginar que Abraão disse: Sara, como se sente, querida? Sem diferença. Ora, bendito seja Deus. Vamos ter o bebê mesmo assim. Vamos tê-lo. Deus disse que vamos. Sara tricotou os sapatinhos e pegou o tecido de fralda e os alfinetes e tudo mais. Se aprontou, aprontando-se para isso, porque ela sabia que ia tê-lo. Deus disse que sim. Entende? O primeiro ano passou. Sente-se diferente, querida? Sem diferença. Louvado seja Deus. Será um milagre maior agora do que foi da primeira vez. Veja, e um ano depois vou tê-lo, mesmo assim, porque Deus disse que sim. Resolvido, Deus disse que sim. Deus disse que sim. 10 anos se passaram. Como se sente agora, querida? Aqui ela estava com 75 anos e ele com 85. Agora, poderia imaginar um velho e uma velha assim, hoje, indo ao hospital e dizendo: doutor, queremos nos preparar. Vamos. Deus pede que você acredite em algumas das coisas mais ridículas, mas Ele sempre faz dar certo. Deus, uma pessoa que crê em Deus, com certeza age como louca para o mundo. Dá para imaginar Moisés, treinado em toda a sabedoria dos egípcios, chefe do exército, dos exércitos do Egito. No entanto, levou 40 anos para ele treinar para isso. E Deus levou 40 anos para tirar esse aprendizado dele, o mesmo tempo que levou para o mundo por nele, 40 anos mais, ele o treinou tirando toda a instrução, teologia dele, e se encontrou com ele deserto adentro, e aprendeu mais sobre Deus em 5 minutos na presença de Deus do que em 40 anos com os livros. Isso mesmo, não se conhece a Deus por instrução, conhece-se por fé. E Deus falou com ele no sobrenatural. E que coisa ridícula, às vezes, Deus nos faz fazer. Dá para imaginar um ancião de 80 anos fugindo, um profeta fugindo de Deus, e na presença de Deus, por 5 minutos, na manhã seguinte,
Dá para imaginar um velho com barba longa, assim, sua careca brilhando, uma vara torta na mão, sua esposa montada numa mula, com um filhinho no quadril, estrada abaixo. Aonde vai Moisés? Vou ao Egito tomar o controle. Veja, tomar o controle, uma invasão de um homem só. Parece ridículo, mas o fato foi que ele fez isso porque Deus disse que sim. Isso basta. Quando Deus diz que é isso mesmo. É isso. Se Deus fez a promessa, confie de alma. Se você pode crer nisso, confie. Se não crer, fique longe, irá prejudicá-lo. Mas se crer e com isso permanecer, isso levará à vitória com toda certeza. Agora vemos que Abraão não duvidou da promessa de Deus. Quando ele tinha 100 anos e ela tinha 90, posso ouvi-lo, mal consegue falar agora. Ele está ficando tão velho e fraco. Bem, Sara, querida, como se sente? Bem, querido, não me sinto diferente. Aleluia, nós vamos tê-lo. Mesmo assim, Deus disse que sim. É só isso. Deus deu a promessa. Ele disse que estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. E agora nós nos chamamos de semente de Abraão, sua semente real, não a semente de Isaque, a semente real dele, Cristo, e cambaleamos diante de qualquer promessa, discutimos e dizemos que não é assim, e na mente duvidamos disso. Duvido que sejamos a semente de Abraão quando temos esse tipo de pensamento em nós. A semente de Abraão não hesita em nada, chama coisas que não são como se fossem, porque Deus disse isso. Ele é um Criador, Ele pode fazê-lo assim. Ele prometeu e basta. É só isso. Quando Deus diz, isso resolve tudo. Agora, lembre-se, Ele queria, não podia. Ele disse, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.